Você já percebeu que certas palavras parecem abrir portas invisíveis? Há frases que fazem o tempo desacelerar, que realinham o campo ao redor e fazem o universo ouvir. Hoje, quero que você escreva nos comentários: eu ativo a minha palavra de prosperidade agora. Diga isso não por costume, mas porque quando você escreve, o verbo se torna corpo. É o primeiro selo de um novo comando espiritual. Essa frase é o início de um diálogo com o invisível, e ele sempre responde a quem fala com fé. Muitos vivem pedindo abundância, mas poucos aprenderam a chamá-la. Existe uma diferença sutil entre pedir e ordenar, e é nessa diferença que o dinheiro aprende a obedecer. Porque o dinheiro, antes de ser papel, é energia viva. Ele reconhece frequência, não desespero. Ele se aproxima da voz que vibra com segurança e se afasta da voz que duvida. É como se houvesse uma inteligência silenciosa observando. Essa alma sabe o que diz, logo merece o que chama. A frase que faz o dinheiro te obedecer não é mágica no sentido comum. Ela é um espelho da tua vibração mais profunda. Quando dita com consciência, ela envia ao campo um som que reorganiza tua realidade financeira. Mas quando pronunciada por medo, torna-se um eco vazio. Por isso, antes de falar, é preciso sentir. O verbo sem emoção é oco. O verbo com fé é um portal. Nesta mensagem, você vai entender por que existe uma verdadeira lei divina que move as riquezas. Não é a lei do esforço cego nem a lei da sorte, mas a lei da coerência. Tudo o que é teu reconhece a tua voz. E o dinheiro, sendo extensão da tua energia vital, se curva quando sente o comando certo. Talvez você já tenha tentado atrair prosperidade e se sentiu frustrado. Mas o que muitos não sabem é que a fala tem códigos, e esses códigos se alinham ao som da intenção. Cada palavra dita com clareza é como uma semente no campo quântico, e toda semente responde à frequência de quem planta. Quando você fala, eu ativo a minha palavra de prosperidade agora, o universo começa a se reorganizar para refletir esse comando. Fique comigo até o final, porque neste caminho existe uma frase-chave. O decreto que sela tua voz com a vibração da obediência divina. Quando pronunciada corretamente, ela não pede, não implora, não suplica. Ela afirma com autoridade espiritual. É um selo vibracional que diz ao dinheiro: reconheça-me, eu sou tua origem e teu destino. E o campo que sempre obedece à fé verdadeira se ajusta. A partir daqui, você não vai mais buscar fórmulas, vai reencontrar a tua natureza criadora. Cada palavra que sair da tua boca será um ato de poder. E à medida que avançarmos, você entenderá que o verbo, quando dito com alma, é o ouro mais puro que existe. Desde o início dos tempos, os sábios sabiam que o universo nasceu de um som. No princípio era o verbo, diziam os antigos textos, e essa não é apenas uma metáfora espiritual, é uma descrição vibracional. Tudo o que existe começou com uma palavra, um sopro consciente que moldou a matéria. O mesmo princípio que moveu as estrelas ainda pulsa dentro de você, e é por isso que as palavras que saem da sua boca continuam criando mundos. Quando você fala, o universo escuta. Quando você sente o que diz, o universo responde. Cada som que você emite carrega uma geometria invisível, uma estrutura de energia que se espalha e organiza a realidade ao redor. O segredo não está apenas no que você fala, mas na emoção que sustenta o som. Palavras ditas sem presença são como flechas sem arco, caem no chão antes de atingir o alvo. Mas quando a fala é carregada de intenção e certeza, o campo vibra, a matéria obedece, a vida se curva. A verdadeira lei divina se manifesta através da coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se fala. Quando esses três níveis se alinham, o som se torna decreto. O dinheiro, como qualquer energia, reconhece a vibração da convicção. Ele se move em direção à clareza e se afasta da confusão. É por isso que tantos pedem abundância, mas poucos a veem. Suas palavras contradizem suas crenças. Dizem, eu quero prosperar, mas sentem medo. Dizem,
Eu tenho fé, mas duvidam do tempo. Existe um segredo espiritual que poucos compreendem. O tom da fé tem som. É uma vibração audível para o campo sutil. Quando você fala com autoridade interior, não é apenas sua voz que vibra, é a tua alma ecoando nas dimensões invisíveis. O universo reconhece esse som e responde com equivalência. A energia do dinheiro, que é uma forma de consciência, percebe quem fala com domínio e quem fala com carência. É por isso que a palavra certa muda tudo. Ela não é apenas uma sequência de letras, mas um código vibracional. Quando você pronuncia algo com plena presença, o campo se curva. E aqui entra um dos sinais numerológicos mais potentes. O 11, o 11, o 1, o 1. Essa sequência, vista por muitos como o número da manifestação, é um lembrete de que o pensamento cria, o verbo sustenta e o sentimento dá forma. A frase que faz o dinheiro te obedecer precisa nascer desse alinhamento. Ela não deve ser decorada, mas sentida. Porque quando o verbo nasce da verdade, ele não pede permissão, ele cria. E é nesse ponto que o invisível começa a se mover, silenciosamente, obedecendo à tua voz. Essa é a essência da palavra criadora, o poder de fazer o mundo responder ao som da tua fé. Existe um segredo pouco falado nas tradições espirituais. O dinheiro não é um inimigo, é um servo da ordem divina. Ele não tem moral própria, não distingue o justo do injusto. Ele simplesmente obedece à vibração de quem o chama. Essa é a essência da obediência financeira. Compreender que o dinheiro é energia neutra, pronta para responder ao comando certo. Quando a tua voz vibra em harmonia com a abundância, ele vem. Quando vibra em medo, ele se distancia. Na astrologia simbólica, esse mistério habita a segunda casa, a casa do valor, das posses e da autoestima. É ali que aprendemos que riqueza não é o que temos, mas o quanto reconhecemos o nosso próprio valor. O fluxo financeiro é apenas o espelho daquilo que você acredita merecer. E durante períodos de lua minguante, quando o cosmos convida à liberação, há uma oportunidade invisível para soltar velhas crenças de escassez. Aquelas vozes herdadas que repetem: dinheiro é difícil, não é para mim, preciso lutar para merecer. São essas frases que criam muros no campo vibracional. O dinheiro reconhece quem o trata como parceiro, não como prisão. Quando você o teme, ele foge. Quando você o abençoa, ele se aproxima. Imagine alguém diante de uma conta inesperada, sentindo o peso do medo. Em vez de desespero, essa pessoa respira fundo e diz em voz firme: eu comando a ordem divina nas minhas finanças. No instante em que a frase é dita com fé, algo muda. Não é mágica, é alinhamento. Em poucas horas, um e-mail chega com uma proposta, uma oportunidade, um sinal de que o campo respondeu. Porque a verdade é simples: o dinheiro não vem. Ele obedece. Ele não aparece do nada. Ele se organiza em torno da tua certeza. Quando tua mente vibra em desespero, a energia se dispersa. Quando tua fala vibra em autoridade espiritual, o universo reorganiza caminhos. Tudo o que é teu começa a te procurar. É a manifestação silenciosa da ordem divina. Mas há um erro comum que aprisiona muitas pessoas: acreditar que fé é força bruta. Fé não é gritar ordens ao céu, é sussurrar com convicção. O dinheiro responde ao tom do amor, não à frequência da carência. Por isso, antes de tentar controlá-lo, aprenda a respeitá-lo como energia sagrada, parte do fluxo da criação. Quando você entende isso, nasce o despertar da autoridade interior, aquela voz que não implora, mas afirma, que não teme, mas confia, que não busca fora o que já existe dentro. E é a partir desse ponto que a verdadeira transformação começa. O instante em que você percebe que o dinheiro, na verdade, sempre esteve esperando que você lembrasse quem é o seu mestre. A verdadeira autoridade espiritual não nasce do controle, mas da coerência. Quando você começa a perceber que o universo responde ao som da sua verdade, algo dentro de você desperta. É como se uma lembrança antiga fosse reativada.
a lembrança de que o Verbo tem poder. Não o poder da dominação, mas o poder da criação. A tua voz é a ponte entre o invisível e o visível. Quando ela vibra com pureza, o mundo escuta. Há uma força silenciosa em quem fala com fé. Essa força não precisa gritar, não precisa provar nada. Ela se manifesta em tons calmos, mas firmes, porque sabe que a energia obedece à clareza. Quando você fala com o coração alinhado à mente, o campo se abre. O dinheiro, as oportunidades e as pessoas certas começam a fluir naturalmente, atraídas pela consistência da tua vibração. Fé e autoridade são irmãs, uma alimenta a outra. O erro que muitos cometem é confundir fé com desespero. Pedir com medo não é fé, é resistência. A alma que confia não pede, ela decreta. Quem teme, suplica. Quem crê, ordena. Essa frase precisa se tornar um lembrete gravado na tua consciência. O universo não entende o desespero, entende a direção. E é essa direção que você emite quando fala com convicção. Faça um exercício simples ao amanhecer. Respire profundamente, olhe para o céu e repita 3 vezes em voz firme. Eu comando a harmonia divina em todas as áreas da minha vida. Sinta o som vibrar no peito, sinta o corpo responder, sinta o campo se reorganizar. O número 3, símbolo da Trindade e da perfeição divina, é também um código de equilíbrio. Por isso, repetir 3 vezes cria um selo energético, uma confirmação para o universo de que a tua palavra é lei. Visualize nesse momento uma luz dourada saindo da sua boca, percorrendo o ar e tocando tudo o que precisa se alinhar. É o Verbo em ação, a espada invisível que corta os bloqueios e abre novos caminhos. Cada palavra dita com fé se transforma em um decreto espiritual. É o som que ordena o caos e transforma o impossível em matéria. Quando essa autoridade desperta, o medo começa a perder força. A mente que antes duvidava agora se curva à alma que comanda. E é aí que você percebe que não precisa convencer o universo, apenas lembrar a ele quem você é. A energia que sustenta tudo já está ao teu dispor. Basta falar com presença, agir com amor e sustentar o som da fé até o final. É a partir desse ponto que o poder da palavra começa a se transformar em lei. Toda a criação segue um fluxo invisível, um circuito divino que move a energia do pensamento até a matéria. Esse circuito é conhecido por muitos nomes, mas aqui o chamaremos de a lei divina da criação. Ela é a base que sustenta a chamada lei da atração, que nada mais é do que uma tradução moderna de um princípio espiritual eterno. Tudo o que é emitido com clareza retorna em forma. A tua vibração é o molde da tua realidade. Esse fluxo é composto por 4 estágios: intenção, emoção, ação e liberação. O primeiro é o momento da semente, quando você declara o que quer com pureza. É aqui que o verbo é lançado. O segundo é o da emoção elevada, quando você sente o que declara como se já fosse real. É o combustível que dá vida ao comando. O terceiro é o da ação alinhada, quando você dá um passo físico, mesmo que pequeno, para sustentar energeticamente o que pediu. E o quarto é o da liberação, o mais sutil de todos, quando você confia o resultado ao divino e solta o controle. Esse ciclo é o coração da criação consciente. O universo, como um espelho perfeito, responde a quem segue esse circuito. Quando você pula etapas, o fluxo se quebra. Muitos têm intenção, mas nenhuma emoção. Outros sentem, mas não agem. E há quem haja, mas sem liberar. Ficam presos ao medo do resultado. A energia então se congestiona. O segredo é compreender que o poder não está em forçar, mas em fluir. A energia do dinheiro, em especial, vibra no elemento terra, o elemento da estrutura e da materialização. É a energia que pede forma, disciplina e presença. Quando você alinha sua intenção com uma ação prática, por menor que seja, está dizendo ao campo: estou pronto para sustentar o que crio. E é nesse instante que a matéria responde. Organizar uma conta,
planejar um projeto, honrar um compromisso. Tudo isso é ação alinhada. O dinheiro não flui para o desordem, mas para a coerência. Mas há um ponto crucial que muitos ignoram. O universo não paga, ele responde. Isso significa que não há trocas comerciais com o divino, e sim espelhamentos vibracionais. Quando você vibra em abundância, atrai abundância. Quando vibra em falta, atrai situações que confirmam a escassez. Por isso, ao decretar algo, não diga, eu preciso. Diga, eu ativo. Não suplique, declare. Não espere, sinta. A lei divina da criação é o lembrete de que o poder está em você. Nada acontece por acaso quando o verbo é sustentado pela emoção certa. E ao compreender esse fluxo, você se prepara para o próximo nível, enfrentar o verdadeiro desafio da manifestação, o conflito invisível entre fé e dúvida, o campo onde o milagre se decide em silêncio. Dentro de cada pessoa, existe uma batalha silenciosa que decide o destino das suas criações. É o embate entre fé e dúvida, entre o coração que crê e a mente que questiona. Esse conflito é invisível, mas poderoso. Ele é o único obstáculo real entre você e a manifestação da abundância. Quando o coração diz sim e a mente responde será, o campo energético entra em desacordo. A vibração se fragmenta e o universo, que só entende clareza, espera até que a tua fé se torne íntegra novamente. Imagine uma guerra cósmica acontecendo dentro do peito. De um lado, a voz luminosa que diz tudo é possível. Do outro, a sombra sussurrando, e se não der certo? É esse atrito que drena a força do decreto. Fé e dúvida não podem ocupar o mesmo espaço. Uma cria, a outra cancela. A mente teme o que não controla. O coração confia no que sente. A alma, porém, sabe que o medo é apenas um eco da separação, uma lembrança antiga de quando acreditamos estar sozinhos. Para dissolver esse conflito é preciso retornar ao centro. A fé não nasce da negação da dúvida, mas da escolha consciente de confiar apesar dela. Sempre que sentir o medo tentando te roubar a palavra, pare e respire. Inspire contando até 4, segure até 7 e solte em 8. Esse simples padrão de respiração limpa o ruído vibracional. Enquanto expira, diga mentalmente: eu entrego o controle e mantenho a fé. Essa pequena prática acalma a mente e devolve o comando ao espírito. O universo não responde ao que você deseja, mas ao que você acredita. E é na estabilidade da crença que a realidade se forma. Quando você mantém a vibração da fé, mesmo que nada visível aconteça, está enviando ao campo a mensagem mais poderosa que existe. Eu confio. A energia então se organiza em silêncio, até que o invisível se torne tangível. Há um símbolo numerológico que representa esse equilíbrio. O 2, o 2, o 2. É o código da harmonia e da união entre forças opostas. Quando esse número aparece em sua vida, é um lembrete de que o conflito está prestes a ceder espaço à confiança. Ele marca o instante em que o coração e a mente começam a trabalhar juntos, e o campo responde em sincronia. A fé é a frequência do Criador, a dúvida, a frequência da espera. E você não foi feito para esperar, foi feito para ordenar com amor. Escolher acreditar é um ato de poder silencioso. Quando essa escolha é feita, o medo perde forma, a energia se reequilibra e o fluxo volta a correr. É nesse estado de confiança que os primeiros sinais do milagre começam a aparecer, discretos, mas inconfundíveis. Era fim de tarde quando Clara, exausta e sem direção, olhou pela janela e se perguntou onde tinha errado. As contas se acumulavam, o cansaço pesava, e a fé parecia um eco distante. Ela havia tentado de tudo, afirmações, promessas, orações, mas nada parecia se mover. Naquele dia, ao pegar uma correspondência, notou algo curioso. O número 7. O 7 estampado na etiqueta.
Sorriu sem entender o porquê, mas algo dentro dela acendeu. Lembrou-se de uma frase que ouvira: "O universo sussurra antes de gritar." Naquela noite sonhou com um rio dourado que descia de uma montanha. No sonho, uma voz feminina dizia: "O ouro é tua vibração, não teu prêmio." Clara acordou com o coração acelerado e uma sensação de paz. Sentou-se na beira da cama, respirou fundo e, sem pensar, disse em voz alta: "Eu comando a abundância em mim." Sentiu um calor subir pelo peito, como se algo antigo tivesse sido liberado. Pela primeira vez em meses, acreditou no som da própria voz. No dia seguinte, enquanto organizava seus e-mails, encontrou uma mensagem esquecida, uma proposta de trabalho que havia ignorado meses antes. Respondeu sem expectativa, apenas movida por uma intuição serena. Em poucas horas a resposta chegou. O projeto estava aprovado e o pagamento seria imediato. Clara ficou parada por alguns segundos, em silêncio. Não era coincidência. Era resposta. Mais tarde, acendeu uma vela branca e, com as mãos sobre o coração, repetiu a mesma frase 3 vezes. "Eu comando a abundância em mim." Sentia o ar vibrar ao redor, como se a sala respirasse junto com ela. Percebeu que o ritual não era sobre o dinheiro, mas sobre recuperar o poder de acreditar. O dinheiro era apenas o mensageiro. A mudança não veio com euforia, mas com serenidade. As oportunidades começaram a fluir, uma após a outra, sem esforço. E toda vez que o medo tentava voltar, ela lembrava do rio dourado do sonho e dizia a si mesma: "O ouro é vibração." Assim, a prosperidade deixou de ser uma busca e passou a ser um estado natural. O sinal do 7, o 7, o 7, era a confirmação. O milagre já estava em curso. Clara compreendeu que a frase não funcionava porque era mágica, mas porque era verdadeira. O poder não estava nas palavras, mas na certeza com que eram ditas. E o universo, fiel à voz da fé, apenas respondeu: "Essa é a moral. Quando a alma acredita no som que pronuncia, a matéria obedece. É simples, é sagrado, é a lembrança do verbo que cria tudo." Agora que você compreende o poder do verbo, é hora de transformar conhecimento em prática. Existe um ritual simples, mas profundamente eficaz, chamado Ritual da Palavra Magnética. Ele é a forma mais pura de aplicar a lei da atração dentro da verdadeira lei divina, aquela que une intenção, emoção e entrega. E o mais importante, não exige nada além da tua presença. Comece escolhendo uma frase de poder. Pode ser: "Eu comando a abundância em mim", ou qualquer variação que soe verdadeira no teu coração. Escreva-a em um papel com calma, sentindo cada palavra. Esse é o primeiro passo, a clareza. O verbo escrito ancora a intenção no plano físico, tornando-a tangível. Depois, feche os olhos e entre na emoção elevada. Visualize uma luz dourada envolvendo seu corpo, expandindo-se ao redor e tocando tudo o que você ama. Sinta a vibração da gratidão, não como esperança, mas como certeza. Essa emoção é o combustível da criação. É o momento em que o universo começa a reorganizar o campo para responder ao teu comando. Em seguida, dê um passo físico, mesmo que simbólico, que represente a tua ação alinhada. Pode ser limpar um espaço, organizar uma conta, enviar uma mensagem, acender uma vela. Qualquer gesto que traduza movimento. O universo respeita quem age em harmonia com o que declara. A ação é a ponte entre o invisível e o concreto. Por fim, vem a parte mais sagrada, a liberação. Vá até uma janela aberta, respire profundamente e sopre a frase no ar. Imagine que suas palavras se transformam em partículas douradas que se espalham pelo vento, levando tua intenção até o coração do divino. Depois, feche os olhos e diga em silêncio: "Eu confio." Esse é o selo final. Soltar é o mesmo que acreditar. Se quiser potencializar o ritual, alinhe-o à fase crescente da lua.
o momento cósmico da ação. A energia dessa fase apoia novos começos e amplia a força do verbo. Antes de iniciar, tome um banho de sal grosso para limpar a vibração e acenda um incenso de canela ou alecrim. Enquanto o aroma se espalha, sinta-se purificado e pronto para manifestar. Lembre-se, não é magia, é consciência. O dinheiro, como toda energia, se movimenta pela vibração da ordem e da confiança. Quando você fala com verdade, sente com amor e solta com fé, o campo responde inevitavelmente. Diga a si mesmo: eu sou a voz que o ouro reconhece. Repita até sentir a verdade dessa frase ressoar em você. Nesse instante o milagre já começou. A energia está em movimento, invisível, obedecendo ao som da tua presença. Depois de realizar o ritual, é natural começar a perceber pequenos sinais de que o campo está se movendo. Eles não surgem sempre de forma grandiosa. Muitas vezes aparecem como sutilezas, coincidências, arrepios, sensações de leveza ou sincronicidades. O número 8, o 8 pode começar a aparecer em relógios, placas, contas ou sonhos. E quando isso acontecer, saiba, a vibração da abundância está ativa. Esse número é o símbolo do fluxo infinito, a lembrança de que o que você emite retorna multiplicado. Os sinais de alinhamento com a lei divina são claros. Uma paz que surge sem motivo, um descanso interior depois de anos de luta, uma certeza silenciosa de que algo bom está vindo. É a energia respondendo à tua coerência. Mas se nada acontecer de imediato, não desanime. O invisível se move primeiro. Às vezes o resultado leva até 48 horas para se materializar. E em alguns casos, ele chega durante o sono. O importante é manter a vibração da confiança, não da cobrança. Durante as primeiras 24 horas após o decreto, preserve o silêncio interno. Evite reclamar, dramatizar ou compartilhar demais com outras pessoas. O campo energético ainda está se ajustando e o verbo precisa de espaço para ecoar. Cada palavra dita nesse período é como um tijolo vibracional, constrói ou destrói. Por isso, escolha a harmonia. Há um gesto diário simples que ajuda a manter o alinhamento. Coloque a mão sobre o plexo solar, inspire profundamente e diga em voz firme: eu ordeno com amor. Essa pequena frase carrega um poder imenso. Ela reafirma sua autoridade espiritual, lembrando ao universo que a tua energia é firme, mas compassiva. O amor é a frequência que dá forma à ordem. Sem amor, o comando é força bruta. Com amor, torna-se lei divina. Se o medo tentar voltar, observe-o como uma nuvem passando. Não lute contra ele. Apenas retorne à frase, respire e repita. A consistência é o verdadeiro sinal da fé. A energia responde à persistência da vibração, não à pressa. Lembre-se, o universo não é surdo, apenas meticuloso. Ele alinha todas as peças antes de entregar o que foi pedido. Comente agora, se sentir o chamado: eu ordeno com amor e confiança. Essa frase é o selo verbal que reforça o teu decreto. Ela cria uma onda de energia coletiva com todos que afirmam o mesmo comando. Quanto mais corações em sintonia, mais forte o campo se torna. E quando o campo vibra em unidade, a realidade não tem escolha senão se curvar. O próximo passo é o momento do selo final, o decreto que desperta o ouro dentro de você. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre quem você é. Poucos têm coragem de atravessar o caminho inteiro da fé até a voz. A maioria para no meio, entre o medo e o cansaço. Mas você ficou, e agora o portal se abre diante de você. A verdadeira lei divina não premia o esforço físico, e sim a constância vibracional. É a persistência silenciosa da alma que move montanhas invisíveis. Você não é pedinte, é co-criador. A abundância não te visita, ela te reconhece. Feche os olhos por um instante e sinta. Há uma presença suave ao redor, como um campo dourado pulsando no ar.
Esse é o reflexo da tua energia reorganizada. Cada frase que pronunciou, cada respiração, cada pausa de fé construiu esse espaço. Agora, tudo o que resta é selar o decreto final. Lembre-se do símbolo 11, o 11, o 11, o portal da criação consciente. Ele representa o instante em que o humano e o divino se encontram no mesmo som. Quando você fala com intenção e entrega, o portal se abre. E é nesse espaço que nasce o comando que faz o dinheiro te obedecer. Respire fundo e repita em voz alta, com o coração firme. Dinheiro, obedeça à minha vibração de propósito. Eu sou a voz da abundância. Deixe o som preencher o ambiente. Sinta a frase vibrar dentro do peito e se expandir pelo corpo. Visualize uma luz dourada, atravessando o teto, alcançando o céu, conectando tua vibração à fonte que tudo cria. Não há esforço, apenas fluxo. Essa é a linguagem que o universo entende. Fé sonora, pura e alinhada. Agora, abra lentamente os olhos. O mundo ao redor é o mesmo, mas algo em você mudou. A partir deste instante, o verbo se tornou lei. Você não está mais esperando o milagre. Você é o milagre em movimento. Cada passo que der será guiado por essa nova frequência. Comente abaixo para selar o decreto. Eu sou a voz que o ouro reconhece. Essa frase é mais do que palavras. É um código de ativação. Quando pronunciada em comunidade, ela forma uma onda que atravessa o campo coletivo e multiplica o poder do verbo. Deixe o som ecoar. Imagine uma porta dourada se abrindo à sua frente. Atrás dela, há luz, oportunidades e um fluxo que não tem fim. Caminhe sem medo. O universo já entendeu o comando. O dinheiro, como toda energia obediente, apenas espera o som da tua fé para se curvar e fluir.